Olá! Todo mundo já esteve envolvido em algum projeto, né? Alguns são um sucesso incrível, enquanto outros, bom, nem tanto. Mas o que será que realmente separa os projetos que dão certo daqueles que simplesmente afundam? Hoje, a gente vai investigar o segredo que muitas vezes está escondido bem no comecinho de tudo. Pensa aí, naquele último projeto que não saiu como esperado, sabe? Pode ser no trabalho ou até um plano pessoal mesmo. Onde foi que a coisa começou a dar errado? Foi falta de dinheiro, o prazo que estourou? Ou será que foi algo ainda mais fundamental? Então vamos mergulhar nisso. A verdade é que a sementinha do fracasso, na maioria das vezes, é plantada muito antes da primeira linha de código ser escrita ou do primeiro tijolo ser colocado. Ela está lá na fase mais importante de todas e, ironicamente, a que mais costuma ser ignorada. E essa fase inicial nos leva direto para a nossa primeira grande questão: o custo altíssimo que um mal-entendido pode gerar. Pois é, quando as expectativas não estão alinhadas desde o dia zero, o resultado pode ser um verdadeiro desastre. Agora, o que é fascinante aqui são os dados. Tem uma pesquisa super conhecida do Stand Group, e olha só, se a gente somar essas fatias do gráfico, falta de especificação do usuário, requisitos incompletos e mudanças de requisitos, chegamos a quase 40% das causas de fracasso. Tudo isso aponta para a mesma raiz do problema, um erro de comunicação, um mal-entendido sobre o que realmente precisava ser feito. E isso nos leva a um ponto importantíssimo sobre o custo. Esse gráfico aqui, que se baseia num trabalho pioneiro do Barry Boehm, mostra uma coisa de forma muito clara. Quanto mais tempo a gente demora para achar um erro, mais caro fica para consertar. E não é um pouco mais caro, não. É exponencialmente mais caro. Um problema que custaria, digamos, R$ 1 para corrigir na fase de requisitos, pode custar centenas ou até milhares se for descoberto só lá na frente. O impacto no bolso é gigantesco. Certo. Então, como é que a gente foge dessa armadilha? A resposta está em construir uma base muito sólida. Pensa na planta de uma casa. Ninguém em sã consciência começaria a construir sem uma, certo? Pois bem, no mundo dos projetos, essa planta se chama gerenciamento de requisitos. E para começar, vamos deixar bem claro o que é um requisito. Não é só uma ideia jogada no ar, não, é uma declaração bem específica. É a descrição do que o produto final precisa fazer ou como ele precisa ser para de fato resolver um problema ou alcançar um objetivo. E este slide mostra a diferença perfeitamente. De um lado, aquela ideia vaga, solta, um novo site para a empresa. Isso é um desejo, não é um plano de ação. Do outro lado, a gente tem clareza, um requisito que detalha o que é preciso, um site de e-commerce com login, catálogo e pagamento online. A diferença entre os dois é a diferença entre confusão e clareza, e muitas vezes entre o fracasso e o sucesso. Ok, a gente já entendeu o que e o porquê. Agora, vamos para o como. Como é que a gente transforma essas ideias numa base firme para o projeto? Bom, existe um processo estruturado para isso. A gente pode dividir esse processo em 4 atividades principais. Primeiro, elicitar, que é a arte de conseguir extrair as informações certas de todo mundo que está envolvido. Depois, analisar, que é onde a gente organiza tudo e tenta fazer sentido. Em seguida, validar. Aqui a gente confirma com todo mundo se o que entendemos está certo. E por fim, gerenciar, que é o trabalho contínuo de controlar as mudanças e garantir que está todo mundo na mesma página. E para esse processo funcionar direitinho, comunicação e responsabilidade são chave. Uma ferramenta ótima para isso é o modelo RACI. Ele define de forma bem clara quem é o responsável por fazer o trabalho, quem é o aprovador, que dá a palavra final, quem precisa ser consultado para dar opinião e quem só precisa ser informado do que está acontecendo. Isso acaba com aquela confusão de "ué, mas ninguém me avisou disso". Tá, tudo isso soa muito bem na teoria, mas e na prática? Funciona mesmo? Vamos dar uma olhada no que acontece quando um processo desses, bem estruturado, é aplicado no mundo real. Os dados de um estudo de caso mostram o impacto de verdade. E os resultados são de cair o queixo. Esse gráfico compara a quantidade de erros encontrados lá nos testes finais de aceitação. Com o processo antigo, a média era de 8 defeitos e meio por projeto. Já com o processo novo, com foco total nos requisitos, esse número despencou para apenas 3. É uma redução de quase 65% nos erros de última hora. Pensa no tempo, no dinheiro e na dor de cabeça que isso economiza. Então chegamos ao ponto principal. O que a gente pode tirar de tudo isso para os nossos próprios projetos?
qual é a tal arma secreta que pode aumentar, e muito, as nossas chances de sucesso. Vamos resumir as lições mais importantes. Primeiro, clareza desde o início é tudo. Investir tempo para definir e validar os requisitos não é burocracia. É a coisa mais inteligente que se pode fazer. É como criar aquela planta da casa, um guia que todo mundo entende e segue na mesma direção. No fim das contas, isso funciona como um seguro que protege todo o investimento feito no projeto. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Ao começar a próxima iniciativa, seja ela grande ou pequena, vale a pena parar e pensar: a gente tem uma planta clara que todo mundo conhece e concorda? Ou a gente está só torcendo para dar certo? A resposta, como a gente viu, pode definir todo o resultado.